Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da Expert 2020. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes aqui, o Fabiano Barsic e o Thiago Salum, ambos da XP Asset. E é importante lembrar que esse ano a XP Expert é 100% gratuita, tá? Então tem muito conteúdo acontecendo em todas as redes sociais da XP. Então você só precisa se cadastrar para acompanhar as palestras que estão rolando ao longo desses próximos 3 dias. Hoje a gente vai falar sobre um setor que está passando aí por diversas transformações, tem gerado muito questionamento, tanto por parte do mercado quanto por parte dos investidores. E aqui a gente vai ter a oportunidade de discutir alguns temas que podem ser interessantes, né, para endereçar melhor esse debate, né? Entender os desafios, as oportunidades, tudo que está por trás aí desse setor bancário. Antes de eu começar até aqui o nosso bate-papo, acho que é importante reforçar que a ideia aqui é que a gente faça um painel, enfim, aproveitando a participação dos dois participantes, mas também é importante a interação, né? Hoje a gente tem aqui mais de 100 pessoas já participando, então quem tiver dúvidas, por favor, cliquem aqui nesse botão abaixo do Q&A e pode enviar que, tendo tempo, a gente vai colocando aí essas perguntas ao longo do programa. Bom dia, Thiago Salum, bom dia, Fabiano. Antes de mais nada, eu gostaria que, rapidamente, você se apresentasse aí, coisa de 30 segundos, quem que é Thiago, quem que é Fabiano, só para a turma conhecer melhor um pouco de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manfred. Bom dia, Fabiano. Bom, eu sou o Thiago Salum, trabalho na XP há aproximadamente 4 anos, né, e estou no mercado aí na parte de gestão de fundos de renda variável há aproximadamente 10 anos, né, e sempre olhando para o setor financeiro, né, então acho que consegui aprender um pouquinho aí nesses últimos 10 anos, e acho que dá para a gente discutir algumas coisas aí legais aí na próxima 1 hora. Boa. Thiago, você não falou duas coisas importantes. Casado, solteiro, que time que torce. Porra, ficou muito formal essa apresentação. Vamos Palmeirense, focar aí. graças a Deus aqui, ó, Isso até tô com a aí, malha pô. Você acha que eu verde não ia aqui. levantar essa bola para você? E prestes a casar, prestes a casar. Boa, isso aí. Fabiano, conta um pouquinho aí sobre você. Não precisa ser tão Bom, formal, não, viu? Vamos jogar solto beleza. aqui. Bom dia, sou economista, entrei na XP esse ano, no time da XP Long Term. Tenho 15 anos de análise do setor bancário, 12 anos na parte de gestão, ajudando fundos de investimento, e os últimos 9 anos trabalhando como sócio da Ibiúna. Sou casado e flamenguista. Boa, é isso aí. Tá Boa. feliz então hoje. Tá feliz, campeão. Bom, para que a gente começar até o bate-papo, antes da gente entrar, né, numa conversa mais profunda, né, sobre o setor, aqui eu sempre gosto de reforçar muito a questão da importância, né, do investimento em renda variável, principalmente via ações, via fundos, né? A gente viu aí uma migração muito forte, né, de investidores vindo para a bolsa, comprando papel direto, mas é sempre importante reforçar que quando a gente faz esse investimento via fundos, né, a gente tem todo um trabalho, né, de pessoas que estão aí por trás dessa tomada de decisão, né? E é isso que traz, de fato, um diferencial muito grande em termos de retorno. Então, acho que nessa linha, eu queria que vocês comentassem rapidamente sobre um pouco da função, né, do analista de ações dentro de um fundo de investimento. E aí eu vou começar com você, Ti, para você me contar como que é o dia a dia, né, do analista de ações, como que funciona, né? Acho que esse ponto é bem importante, porque assim, né, a gente realmente, hoje na estrutura que a gente tem nos fundos da XP, né, de renda variável, nós somos em 7 analistas, tá? Então, basicamente, nós 7 analistas, aí eu vou falar um pouquinho de mim, mas isso serve para todos, tá? A gente é específico em alguns setores, tá? Então, apesar de a gente ter toda uma gestão horizontal de carteira, né? A gente se conversa muito, mas cada um dos 7 analistas, a gente fica específico em alguns setores exatamente para conseguir, né, ter essa vantagem competitiva de ter cada vez ter mais informações e conseguir usar essas informações da melhor maneira possível. Então, eu como analista do setor financeiro, também olho para o setor de saúde, tá? Então a gente tem basicamente, cada analista, 15 a 20 empresas, né, sob nossa cobertura, né, que a gente fala sobre nossa cobertura, né, que a gente olha, são 15 a 20 empresas que na verdade são abertas, né,
na bolsa e que a gente pode investir e colocar elas no fundo. Então, quando a gente fala que a gente tem 15, 20 empresas sob nossa cobertura, são as empresas que de fato a gente tem essa possibilidade, né, de colocar no fundo quando a gente enxerga as melhores oportunidades e entende que tem a empresa XYZ, né, ou o banco XYZ para a gente alocar no fundo. Agora, na realidade, né, é muito mais extenso do que isso, né, porque para a gente entender se a empresa faz sentido a gente ter essa empresa na carteira, ou faz sentido a gente investir nessa empresa, a gente precisa entender os setores como um todo. E os setores como um todo, obviamente que são muito maiores do que simplesmente as empresas que estão abertas, né? Então, na realidade, essas 15, 20 empresas, elas se tornam muito mais empresas e nosso dia a dia é tentar exatamente buscar o diferencial de conseguir entender o setor de uma maneira muito mais ampla, né? Então, buscar, né, bater papo com empresas privadas, né, com empresas que não são abertas em bolsa, conseguir entender com essas empresas onde estão realmente os maiores riscos para as empresas abertas, onde podem estar também as maiores oportunidades para as empresas abertas. E ao longo do nosso dia a dia, né, a gente tem que fazer muito essas conversas, é um trabalho realmente de pesquisa extensa para entender e muito temático, né? Então, assim, a cada período, digamos assim, né, você tem temas que se tornam mais relevantes, a gente tem que entender esses temas ao longo do tempo, o que tem se tornado mais relevante em cada uma das indústrias, em cada uma das empresas, e, obviamente, também fazer as projeções das empresas que a gente vai colocar na carteira ou não, né? Então, além de toda essa pesquisa, a gente tem que estar projetando, entendendo o que a gente acha que vai ser o retorno futuro de cada uma das empresas. Então, basicamente, esse é o nosso dia a dia. Ótimo. Fabiano, então, assim, só para até complementar um pouco da resposta do Tina, então, ele falou que gasta muito tempo, né, estudando e em contato, né, com todos os agentes envolvidos, né, dentro de algum case específico, mas eu queria entender como que é a discussão, né, porque a partir do momento que você estudou uma empresa, você vai levar isso para uma discussão de um comitê e vai ser feita a tomada de decisão de investimento ou não dentro dessa empresa, né, dentro do portfólio do fundo, né, então, como que funciona isso daí? Boa. Complementando aí o que o Salom falou, o objetivo principal do analista de equities é ter a melhor visão possível, melhor visão e opinião possível da empresa e do setor para os próximos 5 anos. Tendo esse cenário e essa visão, você consegue escolher as empresas que vão ser vencedoras para você se tornar sócio, que é assim que a gente enxerga, e ter uma rentabilidade absoluta interessante na ação. O XP Long Term ele trabalha com uma gestão colegiada, no fundo. Então, assim, realmente é como você falou, a gente faz a análise e discute antes de colocar no fundo. Então, a gente tem uma ferramenta de análise que a gente separa em 2 blocos, as análises que a gente faz, que é uma análise do setor, onde a gente discute ambiente competitivo, cadeia de valor do setor, regulação, outros pontos, e tem o outro bloco das análises, que é a da empresa. Os números históricos da empresa, os riscos, management e valuation. E aí, por exemplo, quando a gente vai querer investir em Itaú. Eu, como analista, pego o Itaú, defino quais são os principais blocos, não olho todos, defino quais são os principais blocos que vão já gerar uma opinião importante, estudo eles, leio o relatório, falo, como falou, falo com competidores, falo com o management das empresas, e aí construo uma apresentação, levo para o comitê, levo para o time, apresento, e aí o time, dentro de uma discussão, define quais são os próximos passos da análise, o que ficou faltando, o que a gente deve discutir, e o que pode ser uma decisão boa de investir, qual o papel que se ele é ou não uma boa decisão de investimento. O Furtado, ele fala, ele já falou em outras lives, que o papel do analista é como descascar cebola. Tem diversas camadas, e aí você vai tirando uma camada, vai tirando a outra, vai fazendo análise, tira a camada, vai fazendo análise e chega no núcleo, e aí você vê que não tem nada podre, e aí você faz investimento
mais Pode, segurança. não pode chorar só, né? Exato. É com suor e lágrimas sempre. Legal. E acho que é importante, se você até comentou, né, que o Fabiano hoje ele está aqui representando o time, né, do XP Long Term, a família de fundos do XP Long Term, que é gerida ali pelo Rodrigo Furtado, uma família de fundos aí que já tem mais de um ano, né, dentro da nossa plataforma. O fundo tem tido bastante destaque, né? O Long Term está com uma performance de mais ou menos uns 30% contra a bolsa caindo 1% no período. E o Ti representando todo o time aqui da equipe do Marcos Peixoto, né? Então, representando XP Dividendos 30, o XP Long Bias, a família de fundos XP Investor, o XP Long Short, enfim, fundos que têm um histórico extremamente inquestionável, né? Então, o próprio Long Bias, acho que desde o início, né, já deu mais de 200%, né, de retorno acumulado, né? Então, 235 até a última cota que eu tenho aqui. Então, realmente, cases aqui de bastante sucesso. Mas legal, bom, vamos entrar no tema, acho que está todo mundo ansioso, né? A gente fica aqui tocando essa bola inicial, mas acho que está todo mundo querendo escutar aí sobre o setor de bancos, né? Então, e acho que até a primeira pergunta foi uma pergunta que eu estava até comentando, né, com um amigo meu, que possivelmente até está assistindo a live, se ele tiver até um abraço aí, Marco Antônio, sobre assim, ele falou assim, ele falou a seguinte frase para mim, ele falou, pô, mas a bolsa sobe e os bancos não andam, né? O que está acontecendo com o setor, né? Pô, queria até jogar já essa primeira bomba aí para Fabiano ou Ti começarem a comentar, porque realmente nessas últimas semanas, né, nos últimos meses, a gente viu de fato uma retomada, né, do mercado de renda variável, mas o setor bancário parece que ficou um pouco lagging aí com relação a essa performance, né? O que está acontecendo aí? Pode começar, Fabiano. Posso começar por aqui. No meio da crise, uma forma que eu gostei, que eu criei para olhar os setores, olhar as empresas durante a crise foi muito tumultuado, a gente não sabe o impacto da crise no resultado das empresas. Vamos esquecer 2020, vamos olhar normalizado 2021, tá? Todas as empresas. E aí, quando você pega 2021 versus 2019, você pode tirar algumas conclusões para todas as empresas, inclusive para os bancos. Qual vai ser o resultado 2021 versus 2019? Vai ter crescimento? Vai ser menor? Ou vai ser igual? E aí, quando você olha, por exemplo, empresas de saúde, estão sendo pouco impactadas pela crise. Então, você tem o resultado do negócio de saúde maior em 2021 do que 2019. Quando você olha e-commerce, eles estão se beneficiando, então, um crescimento ainda maior por causa da crise. E aí você olha o setor bancário. O setor bancário é um setor que já vinha num crescimento lento de receitas, e aí a gente vai falar mais para frente porque o setor ele vem com um crescimento single digit de top line, mas a crise afeta toda a economia. E os bancos têm exposição a toda a economia, sofrem na receita, sofrem com provisão, e aí você tem, com essa forma de olhar, você tem 2021 com a percepção de que vai ter lucro e resultado menor do que 2019. Então, os bancos eles estão sofrendo muito com a crise. Foi assim que a gente conseguiu fazer a comparação relativa entre diversas empresas, uma vez que a crise a gente não tinha dificuldade de enxergar qual seria o impacto das empresas em 2020. Uhum. Legal. Então, acho que assim a gente comentou muito, né? Então, acho que o impacto da crise dentro do setor ela foi muito mais forte, né, do que até outros setores presentes aí dentro da bolsa. Mas assim, olhando aqui para frente, né? Então, até aproveitando passar a bola aqui para o Ti, qual que é a opinião, assim, diante desse cenário atual que a gente vive, assim, qual seria a sua opinião sobre o setor em si? E até aproveitando o gancho, eu queria entender quais são as potenciais transformações nesse setor, né? Dado que a gente está vivendo um novo ambiente, né? A gente fala muito disso aqui, principalmente diante desse período de pandemia, né? Queria saber um pouco da sua opinião, assim, olhando daqui para frente. Então, na realidade, assim, eu até gosto de separar o momento dos bancos, acho que o Fabiano falou muito bem, mas acho que realmente tem esses dois momentos, né? No pré-crise e o pós-crise. De alguma forma, eles
eles se ligam, mas o pré-crise, os bancos eles já vinham realmente um pouco mais pesados, né? E aí muito por essa questão estrutural, até porque, né, o curto prazo dos bancos ele ainda vinha com um resultado muito saudável, né? Então os bancos vinham crescendo muito carteira de crédito, né? Os bancos vinham realmente com provisão controlada, com carteiras controladas, e a grande dúvida que ficava ao longo do tempo era muito em cima do estrutural, principalmente das receitas de serviços dos bancos, que são muito grandes, né? E como que isso, né, a médio e longo prazo, vamos dizer assim, de fato, poderia afetar o resultado dos bancos, né? Então tinha muito essa dúvida do crescimento estrutural, da capacidade de crescimento estrutural dos bancos. E, obviamente, né, isso se refletia no múltiplo que a gente chama, né? No valor dos bancos, como a gente avaliava o valor dos bancos sobre os retornos futuros, né? E ali você tinha as discussões ali no pré-Covid, né? Olhando muito para esse médio e longo prazo, né? O pós-Covid ele traz ainda mais incerteza, né? O que a gente costuma falar que os bancos eles são lagging nas crises, né? Então eles acabam sofrendo por mais tempo, digamos assim, dada essa exposição toda que acaba tendo na economia como um todo, você cria muito mais incerteza porque você não sabe, né, até que ponto, né, principalmente numa crise dessa que tem tanta incerteza, né, você não sabe até que ponto né, os riscos vão continuar aparecendo, as empresas vão quebrar e aí os bancos vão ter que continuar provisionando e aí você gera ainda mais, né, essa incerteza de longo prazo, ela vem para o curto prazo, né? Então acho que só que obviamente, né, na nossa cabeça o que aconteceu, né? A gente acha que o médio prazo é uma discussão mais difícil, o médio e longo prazo. É uma discussão que não é tão tangível da gente entender realmente quais podem ser os principais impactos. A gente estuda para isso, tenta fazer as projeções para isso, mas o curto prazo a gente consegue entender um pouquinho mais realmente o que o mercado está precificando, vamos dizer dessa forma. Assim, realmente, qual que é o impacto que o mercado está precificando nos lucros, nos retornos dos bancos, e como isso está se refletindo no valor dos bancos. Então, ali para a gente, acho que até é uma oportunidade melhor da gente conseguir, né, porque os bancos acabaram com toda essa incerteza, ficando ainda muito, obviamente, mais baratos, né? No ponto de vista, se eu acreditar que pelo menos o retorno que eu imagino dos bancos a curto, vamos falar do curto e médio prazo, quando eu falo curto e médio prazo, o Fabiano colocou bem aqui, né? É incerteza de 2021, né? Em muitas, talvez o 21 tenha menos incerteza. Nos bancos, eu acredito, né, dado o tamanho e a força do balanço dos bancos, que 22 a gente consegue enxergar, né, realmente algo tangível ali de um retorno marginal, plausível que a gente entende nos bancos com as nossas análises. Então, assim, olhando para esse 2022, que pode ser um pouquinho antes, não necessariamente 2022, a gente pode até ser uma crise menos pior do que se imagina, 2021 pode começar alguma recuperação, a gente entende que os bancos hoje têm uma oportunidade de uma assimetria importante. Então, assim, a gente acha que os bancos ainda têm valor, tá? É óbvio que a gente sempre fala aqui, né, que o mercado ele é soberano, né? Então a gente sabe que o mercado está realmente muito pesado, dadas essas incertezas, o mercado quer buscar um pouco mais de visibilidade, quer buscar sempre crescimento, né? Tem muita coisa boa realmente com crescimento contratado ou que talvez sofra menos que os bancos, mas a gente aqui a gente olha para a carteira como um todo, né? Então a gente tem também as nossas ações e os bancos entram nessa, né? Entram nesse espectro, vamos dizer assim, em que a gente olha para o mercado e busca essas oportunidades de entender que o mercado talvez esteja penalizando demais, né? Por um período que a gente enxerga que, dado o forte balanço dos bancos e a capacidade dos bancos de mais do curto prazo, depois a gente discute um pouco mais o longo prazo, pode gerar uma simetria interessante de valor aí para dar um retorno para a gente. Legal. E assim, Fabiano, o Chile falou uma coisa que assim, o mercado ele precificou alguns pontos, né? Acho que nesse curto prazo. E aí se discute muito na questão dos novos entrantes, da própria possibilidade de regulação, né? Que pode ter um impacto, acho que financeiro, né? Em termos de receita. A própria questão, né? De um cenário de juros muito mais baixo. Enfim, quais são os pontos que teoricamente
que assim, diante do que aconteceu aí nos últimos meses, você acha que foi mais impactante, né, em termos de detração, né, de valor para esse setor em si? Eu vou tentar colocar aqui os pontos que trazem essa incerteza de mais longo prazo aqui para o setor. Tá? E aí a gente aqui eu vou trazer uma visão um pouco mais, apesar de concordar com o Salum de existir uma simetria de valor no preço das ações, a gente tem uma visão de longo prazo mais negativa, e o que traz um upside limitado aí para as ações. Então, assim, o contexto histórico dos bancos é que o setor é concentrado, 5 maiores bancos de varejo têm 80%, 90% do market share em diversos produtos, e o regulador priorizou a estabilidade do setor, do sistema financeiro nacional, dada a estabilidade econômica, inflação. Tá? Essa concentração bancária, o que ela gerou? Ela gerou uma infraestrutura do sistema que não dá acesso a nenhum novo entrante. Então, assim, é difícil a gente enxergar, mas quando a gente conversa com as fintechs, conversa com players que tentam entrar no setor bancário, você começa a enxergar, por exemplo, acesso a débito em conta. O Nubank não conseguia fazer débito em conta na conta corrente dos clientes dele, nos bancos. O pagamento de boletos. A gente se lembra que até alguns anos atrás, quando vencia um boleto, você tinha que ir na agência, numa agência específica de banco pagar. Pagamento de conta de consumo, acesso ao sistema da CIP, caixas eletrônicas. Então, assim, a infraestrutura se formou para esses 5 bancos que concentram todo o mercado. E aí você criou um mercado, um modelo de negócio que tem bancos que são enormes, eles têm muita receita, muito custo, empurram os produtos para os clientes e tem clientes insatisfeitos. Esse cenário, ele é um cenário perfeito para você ter novos entrantes, porque você tem um pool de receita gigantesco, você tem clientes insatisfeitos, só que você precisa de um trigger, você precisa de uma transformação. E eu acho que a transformação que está acontecendo, e a gente pode fazer um paralelo com o meio de pagamentos, é o regulador. O regulador que priorizou a estabilidade do sistema financeiro nacional lá atrás, ele vem desde 2013, desde 2010, 13, ele vem priorizando competição. Então, ele se tornou regulador de pagamentos só em 2013, por isso eu falo dessa data. E dali em diante a gente viu uma transformação gigante no sistema, no mercado de meio de pagamentos. E apesar de ser mais complexo o sistema financeiro nacional de bancário, ele por essa infraestrutura ser dos próprios bancos, o Banco Central vem atuando para também reduzir essas barreiras que existem na infraestrutura. E aí ele utiliza a palavra interoperabilidade, que é uma palavra super importante para você ter a entrada de novos players. Tá? E aí, por exemplo, eu vou citar aqui poucas medidas do Banco Central que foram importantes. Criou a possibilidade de abertura de conta digital, então você não precisa mais assinar papel. Criou a conta de pagamento, que é uma conta que tem muito menos regulação envolvida nela, e está caminhando para fazer um pagamento instantâneo, que vai gerar uma interoperabilidade de contas gigantesco, e futuramente o Open Banking, que ainda é um assunto bastante complexo para ser implementado aí nos próximos anos. Mas eu falo tudo isso para mostrar a transformação que o setor está passando e para trazer essa visão de que, no longo prazo, existe a possibilidade de você ter uma erosão grande desse pool de receita financeira, de receita do setor. E aí, essa é a discussão que está permeando a visão de longo prazo nossa no setor. E essa questão... Pode complementar, Ti.
Se pudesse complementar, assim, acho que o Fabiano foi perfeito aqui nos pontos, acho que não tem nem como discordar, tá? Só acho que se eu pudesse acrescentar, assim, eu acho que eu sou um pouco mais cético na velocidade que algumas coisas acontecem, talvez, do que eu acho que o mercado precifica. Isso ficou um pouco mais fácil de novo, né? Trazendo para o curto prazo, ficou um pouco mais fácil de enxergar nos valores que as empresas negociam hoje, né? Então, assim, a gente não gosta aqui de criar, digamos assim, nenhum preconceito eterno de nenhuma empresa ou de nenhum setor, né? Se a gente enxerga que, e aí de novo, as assimetrias, né, que eu comentei, os riscos fazem sentido para determinado preço de alguma ação ou de algum setor que seja, a gente vai comprar, a gente vai estar posicionado. Então, assim, acho que todos esses riscos, eles são muito claros, tá? Acho que no setor, acho que todo mundo tudo que acompanha, né, tem visto realmente os riscos de novos entrantes, novas empresas, né? O Nubank, acho que é um exemplo, a própria XP, acho que é um exemplo de sucesso, a Stone, a PagSeguro, que pegaram muito, né, essas parcelas relevantes dos bancos, mas que mesmo assim, acho que assim, os bancos eles têm ainda uma capacidade relevante de se tornarem, primeiro, né, mais eficientes, né? Acho que a gente, quando olha para os bancos, né, fala muito de perda de receita e pouco de otimização de custo, tá? É claro que, assim, eu não quero, como investidor, né, investir a longo prazo num setor que só vai crescer por redução de custo, né? Provavelmente esse setor é um setor em mais decadência, né, que precisa cortar custo ali e aqui para conseguir, de alguma forma, manter o retorno, né? Está quase que respirando por aparelhos ali. Mas, obviamente, que assim, como os bancos tiveram essa concentração, né, por muito tempo e talvez se acomodaram, digamos assim, pensando não tanto no cliente, pensando mais nessa questão do produto em si, mas ao mesmo tempo eles, né, a tecnologia também veio para disruptar um pouco isso, mas eles sentaram ali numa estrutura de custo porque eles conseguiam, né, cobrar um preço que eles queriam, digamos assim, né? Óbvio que existia competição, né, entre os grandes bancos, mas assim, era muito mais confortável. Agora, assim, a gente tem que entender, né, e dar a oportunidade, né, de ver realmente como eles conseguem, de alguma forma, se reinventar. E aí, o porquê que eu sou um pouquinho mais cético sobre a velocidade disso, assim. Apesar da gente ver, por exemplo, né, o Nubank com 30 milhões de clientes, os impactos realmente que a gente enxerga, por exemplo, em número de clientes dos grandes bancos, ele ainda foi limitado. Então, hoje você continua no Itaú e você tem mais 1, 2, 3 bancos em alguns nichos específicos. Então, puta, eu quero fazer TED, que é mais barato, ou quero pegar um cartão de crédito, que a minha usabilidade lá no Nubank vai ser mais legal, vou pegar aqui, mas eu vou continuar no Itaú. O Itaú ainda tem uma amarra muito, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, com servidores públicos, enfim, a gente pode citar várias coisas aqui. As amarras ainda são muito fortes, e não só por uma questão regulatória, que acho que sim, também ainda tem algumas quebras que devem acontecer ao longo do tempo, mas realmente pelo tamanho e pela importância, pelo histórico, que a gente vê muito na parte de crédito, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante, que eu acho que a gente fala sempre muito de serviço, de banking, né? A parte de crédito, ela é uma parte muito complexo, né? E a gente, assim, não existe nem só no Brasil, mas, né, ao redor do mundo, é difícil a gente ver essas novas empresas fazendo crédito clean, né, que a gente chama, crédito sem garantia, o crédito sem colateral. Muito difícil realmente ainda fazer isso. O que os bancos conseguem oferecer e fazer, né, com toda a ferramenta que eles têm ao longo de mais de 100 anos de história, né, você acaba tendo muito ainda essa vantagem competitiva, trazendo muito ainda o cliente, né, para perto de você, e também a parte de relacionamento com as próprias empresas, né? Então, tem um dado que eu acho interessante, que até um executivo do Itaú, uma vez nessas reuniões que a gente tenta fazer, né, de pegar o cara que não está mais no mercado para ver se ele dá uma informação interessante para a gente entender melhor esse mercado, ele comentou que ali dentro dos correntistas do Itaú, que são mais de 27 milhões, você tem basicamente 70% que vem ainda via muito a gestão que o banco faz nas empresas, via cash management das empresas, né, via a folha de pagamento. Então, 50% dos 100% dos correntistas ainda vinha dessas relações que ele tinha com a empresa, e os outros 20 a 30%, né, era ainda
de pessoas que tinham esse relacionamento, que não estavam mais nessas empresas, mas que continuavam ainda, né, meio que na inércia ali, junto com os bancos ou com o relacionamento que tinha, por ser um one-stop shop, ele ainda tem muitos produtos realmente a oferecer, mas e os outros 20%, assim, era um cara que realmente, eu quero ter no Itaú ou quero ter em outro lugar. Mas o que ele queria dizer é que o mercado, por mais que pareça, né, assim, quando a gente olha na superfície, ser muito guiado a preço, então assim, o Nubank vai ser de graça, então eu vou lá. Ele ainda não é tão guiado a preço assim como parece, é um percentual que, óbvio, de formas nichadas, né, ou em alguns setores mais específicos, vai fazer muita diferença. Na parte de meio de pagamento, né, na maquininha de cartão, isso foi super relevante. A gente viu, era um serviço, era uma simplesmente você oferecer um serviço de maquininha de cartão, né, que poderiam vir outros a oferecer, que tinha muita barreira realmente regulatória e uma barreira de distribuição que a tecnologia conseguiu disruptar, e você surgiu com empresas que conseguiram te oferecer um serviço melhor, a um preço menor, sendo super rentável, com uma estrutura muito mais eficiente, e destruiu o lucro a Cielo, que é uma empresa aberta que saiu de 4 bi de lucro para 1 bi em questão de 3 anos, né? E pode ser menor que esse 1 bi, inclusive, aí nos próximos anos. Então, eu acho que tem os exemplos, tem os marcos muito, muito importantes no setor, e eu acho que a competição vai aumentar, isso é super importante, isso é muito bom para a gente como consumidor, ter acesso, ter preços melhores. Então, assim, acho que o regulador tem feito um trabalho realmente muito importante aqui para conseguir fazer isso, mas eu acho que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado, né, e usar essa oportunidade para a gente ver realmente aonde ainda tem valor, né? Então, só para fechar aqui, acho que o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma posição que a gente tem, quando eu vejo ele negociando abaixo do valor de patrimônio dele, né, isso basicamente me diz que o retorno, né, marginal do banco não consegue bater o custo de capital, vamos dizer assim, né? Ou seja, se eu investir esse dinheiro, né, sem fazer nada, ele basicamente me daria o mesmo retorno. Eu acho que não. Acho que os bancos ele têm a capacidade, um diferencial ainda, de gerar um retorno acima do custo de capital, ou minimamente a custo de capital. Então, para ele negociar a custo de capital, ali ele já, para mim, tem que subir 25%, vamos colocar dessa forma. Então, assim, essa simetria que eu gosto de dizer, assim, entender essas vantagens que eu acho que ainda existe, olhar para onde realmente tem os riscos e os downsides, que a gente chama, né, o risco de cair, de ser pior, mas que ao mesmo tempo, muitas vezes, gera uma oportunidade e você fala, puta, peraí, acho que o mercado exagerou um pouquinho, né? Então isso vai me dar uma oportunidade de eu ter uma posição aqui e ficar confortável mesmo com os riscos estruturais. Legal. Acho que, primeiro, só reforçando essa questão da quando você fala muito é assimetria, né? Assimetria, quando a gente fala assimetria favorável, é que a relação entre o risco, né, e o retorno desse investimento, ela é positiva, né? Então, você tem uma maior probabilidade de um risco diante maior probabilidade de retorno diante do risco que você está incorrendo ali dentro daquele investimento. Eu acho que outro ponto que ficou bastante interessante, acho que nessa discussão, é que, por mais que vocês estão aí dentro da mesma asset e estão em grupos diferentes, as opiniões elas divergem, né? Entendi que o Fabiano hoje ele está mais preocupado, né, com essa questão aí dos novos entrantes, o impacto que pode ter isso dentro do setor. Eu senti mais o Ti, mas olhando isso como uma oportunidade, né, dos bancos de fato se mexerem, se questionarem, né, do modelo que eles estão feito e evoluírem, enfim, com essa questão aí de uma competição maior, né? Eu acho que um pouco só para a gente fechar, né, esses pontos aí de hoje do que está atingindo, né, o setor. Vocês têm alguma coisa a comentar com relação à discussão, né, da carteira de crédito? Acho que essa possível deterioração com a carteira atual de crédito desses bancos e também com a questão da parte da regulação. Vocês acham que isso já de fato está no preço hoje de tela do setor? Questão da carteira de crédito. Os bancos eles vêm provisionando, o Itaú fez uma provisão super relevante no primeiro TRI, deve continuar fazendo provisionamento nos próximos TRIs, acima do necessário de curto prazo, para que faça uma cobertura das possíveis perdas da carteira de crédito para os próximos 1, 2 anos, enquanto a crise estiver afetando
como o Salom falou, realmente os bancos eles demoram mais para sair da crise. Eles dependem da economia. E justamente por causa do cíclico da carteira de crédito. Tá? A minha visão do business de crédito, que acho que o Salom colocou bem, realmente ele é um business que hoje realmente é complexo e está na mão dos grandes bancos. O que eu me questiono é se o business de crédito, que é um business intensivo em capital, ele não é como a infraestrutura de telecom se tornou no nosso passado recente. Ou seja, é um bom investimento. As empresas elas estão aí tendo algum retorno sobre o CAPEX, a infraestrutura que elas colocaram. Só que as empresas que ganharam e que são as vencedoras são as empresas de internet, a Google, Facebook. Então, assim, a gente prefere aqui buscar as empresas, buscar o valor dessas empresas que possam ser as empresas que irão ser que irão atacar o pool de receita dos bancos e poderão ser vencedores. Então, assim, essa é a minha visão em relação ao crédito. Acho que só um ponto legal de colocar aqui, que eu acho que o Salom colocou em relação ao valuation do Banco do Brasil, e aí como a gente se posiciona, existe assim assimetria no preço dos bancos, e a gente, ao invés de preferir ter posição de bancos, a gente não tem posição no setor, mas a gente prefere fazer uma estrutura de opção, ou seja, a gente compra um call spread, porque a gente enxerga que existe um upside, mas existe um upside limitado dada a deterioração de médio prazo da história. Então, você compra um call spread e não precisa ter uma posição específica na carteira. E aí a gente prefere ter posições específicas na carteira em cases como o Stone, que é um agressor desse mercado de adquirência e futuramente do mercado bancário, e Mercado Livre também, com o Mercado Pago, ou posições em outros setores, como eu já falei, saúde e e-commerce. Eu só queria colocar esse ponto, que eu acho que é um ponto bem interessante, que realmente existe assimetria, e a simetria é muito clara nessa questão do book value, do valor patrimonial do Banco do Brasil, do Bradesco, 1,3 vezes o valor patrimonial, mas apesar da simetria, ela me parece limitada. Então, existem formas mais inteligentes que a gente vê de buscar esse upside. Legal. Fabiana já até antecipou a minha outra pergunta, né? Até está chegando aí ao fim do programa, que seria uma das últimas, que era a questão, né, do posicionamento, né? Já tinha dado a entender, acho que ao longo dessa discussão, que de fato o Fabiano estava um pouco menos exposto, né? Mas é como você falou, acho que você enxerga, né, essa questão da atratividade, né, em termos de investimento no setor, mas uma atratividade limitada. Agora eu queria entender você, Ti, como que vocês estão posicionados, né, dentro dos fundos? Se você puder até colocar alguns nomes, enfim, que vocês têm dentro do portfólio. E aí, falando um pouco sobre essa visão, né? Como o banco é um bom investimento, né, no longo prazo? Então, vamos lá. A gente já, até para deixar claro aqui, assim, estruturalmente a gente concorda aqui, tá? Que foi o que eu comentei, que eu tentei dividir aqui, né, no curto, médio prazo para o médio e longo prazo, tá? Acho que a gente também não tem uma superposição em bancos, tá? A gente tem bancos, a gente tem aproximadamente hoje 11% da carteira via bancos, tá? Lembrando que quando a gente olha para o índice, os bancos representam, né, o índice Bovespa, os bancos representam em torno de 20% a 25%, tá? Então, vamos dizer que a gente está under, né, bancos, né, em relação ao índice. Então, a gente tem menos bancos do que ele representa no índice Bovespa hoje. Tá? Já fomos muito maiores lá atrás, teve épocas que dentro do fundo a gente já chegou a ter 25%, 30% em bancos. Né? Em crises passadas também, até quando deu oportunidades, que a gente viu o Bradesco negociando abaixo de valor patrimonial ali, a gente realmente ficou muito mais... Você tinha um pouco menos desse receio estrutural, né, que se fala hoje no setor. Mas é o que eu falei lá no início, né? A gente é um time de 7 analistas, a gente faz gestão de carteira para um portfólio como um todo, então
a gente tem lá diversas posições também que a gente acredita maiores, né, que sejam mais ganhadoras, né, de médio e longo prazo, que é o caso das e-commerce, Via Varejo, B2W, são posições hoje super relevantes dentro do fundo. Mas a gente entende que, né, dentro de uma gestão de portfólio, a gente tem espaço também para empresas talvez que tenham menos momento, digamos assim, mas também que a gente acredita que tem o valor necessário para justificar uma posição. Então, assim, eu acho que como o mercado hoje está penalizando demais esse curto prazo, eu acho que, então vamos colocar de novo dessa forma, né? Uma coisa era no pré-crise, quando o valor que eu enxergava nas empresas parecia penalizar um longo prazo que era difícil de tangibilizar, né? Acho que realmente o retorno marginal é pior, mas acho que os bancos têm um trabalho grande para fazer de otimização de custo, né, de se reinventar de alguma forma, de tentar entrar, né, em outros nichos com a quantidade de dados também que eles têm, que não é fácil, mas enfim. Hoje eu consigo tangibilizar um pouco mais e ficar, né, e me posicionar de alguma forma, que por mais que eu não esteja muito grande, né, vamos dizer assim, eu teria 20% se eu tivesse, né, os 20% lá da bolsa, se eu tivesse, né, esse conforto de longo prazo, porque o conforto da queda, né, ou do quanto pode cair ainda versus o que tem a subir, hoje eu tenho esse certo conforto. Agora, obviamente que eu não vou me lotar de bancos nesse cenário tão incerto, né? Então, não vou botar 30% da carteira num cenário que o curto prazo é incerto, né, que o longo prazo tem muitos questionamentos, que o mercado questiona, né, esse retorno sustentável ao longo do tempo, mas justifica para a gente hoje ter pelo menos 10 a 15% da carteira hoje nesses níveis de assimetria. Para a gente é super justificável. A gente, assim, até citando alguns exemplos aqui, a gente vê na crise, né? Poupança. Poupança, a gente aqui na XP faz um trabalho gigante para tirar né, o dinheiro da poupança, porque não faz sentido, né? Mas o Brasil é muito maior. A captação líquida de poupança em maio e junho foi coisa de maluco, assim, foi mais de 80 bilhões de reais por mês. Então, assim, os bancos, eles têm uma percepção, né? O banco, ele sempre foi um business de confiança, vai continuar sendo, né? Que está abrindo, né? E é muito bom que esteja abrindo, mas eu acho que o que o banco consegue ganhar de dinheiro ainda no curto, médio prazo para justificar o valor deles hoje, ainda faz sentido, dados os riscos de longo prazo. Então, não somos gigantes, temos 6,5% de Banco do Brasil, aproximadamente 4,5% de Bradesco, tá? Perto de 5%, que dá aqueles 11% que eu comentei. E a gente tem uma estrutura de opção curta também que a gente fez com os resultados. Às vezes a gente, como os bancos estão muito descontados, ficaram muito para trás, os resultados dos bancos lá de fora começaram a sair essa semana, os bancos dos Estados Unidos, e como é uma crise global, né, tem uma relação hoje interessante aqui com o Brasil também. A gente também fez uma estrutura de opção para correr menos risco, né, dado que a gente acha que pode ter um upside razoável, mas a gente não quer ter essa posição tão grande hoje, então a gente tem uma estrutura de opção também que levaria, digamos assim, a gente estar até possivelmente 15% comprado. Então, acho que hoje, no cenário de hoje, tá, de novo, né, a gente trabalha aqui dia a dia, sempre tentando entender os valores a médio prazo. Daqui 6 meses, 1 ano, os bancos podem estar num nível de podem estar não só num nível de preço maior, mas até mesmo no mesmo nível, e eu posso identificar outros riscos, ou riscos. A gente tem o lançamento do Pix agora, que acho que a gente nem falou muito sobre isso, né? Que é a parte a transação que você tem né, do novo sistema do Banco Central, né, entre bancos, entre fintechs, que vai permitir com que você faça transações 24/7 de forma muito mais barata, né? Isso é um movimento vai ser muito interessante ver esse movimento dentro do setor. E quando a gente conseguir tangibilizar mais essas coisas, os riscos vão mudando ao longo do tempo e nossa cabeça, a gente gosta de falar que a gente é pago para mudar de opinião aqui, né? Então, essa é a nossa opinião atual e, enfim, a gente tem essa posição. Legal. Bom, acho que assim, ficou muito claro, assim, primeiro, essa questão da discussão, né, que existe entre as equipes, né, divergência mesmo estando dentro do mesmo cenário, que acho que faz parte até mesmo quando vocês têm essa discussão dentro do próprio time ali, né? Acho que isso que traz o diferencial, enriquece e potencialmente é onde a gente vai ganhando valor, né? Dentro desse processo de análise. Eu acho que é importante que vocês falaram
olhando muito não só essa questão do curto prazo, né, que muitas vezes o investidor brasileiro ele vai atentar, né, nesse investimento em bolsa, nessas notícias, né, de dia a dia, que possivelmente podem dar oportunidades, mas vocês aqui estão olhando teses de investimento, né? Você tem que olhar o médio e longo prazo, e eu acho que isso ficou muito claro em ambos os discursos, né? E questão de identificação de riscos, né? Não potencialmente só olhando o que aconteceu, o que já está no preço, mas assim olhando aqui para frente o que a gente tem de potenciais riscos. E a questão de cada um ali tá assim diante do seu setor, eu entender tudo aquilo que foi discutido e eu defender isso perante os outros times, as outras pessoas, né? Os outros participantes que estão ali também olhando cada um outro setor e estão ali debatendo para ver onde estão as maiores as oportunidades, as maiores assimetrias, né? Que acho que foi uma palavra que vocês usaram bastante, que pelo que entendi, o setor bancário ele existe uma assimetria hoje pelo preço de tela, mas ela é uma assimetria que até então, pela pouca visibilidade, mas de longo prazo ela é uma assimetria que ela está um pouco mais limitada. Bom, acho que vou deixar ali só uma última pergunta, porque acho que tem muita gente que está acompanhando aqui o primeiro. Relembrando, tá? Então, o Fabiano faz parte do time do Spelunk Term, produtos abertos para captação na plataforma, aplicação mínima de R$10.000, produto aí que desde o início, né, um pouquinho mais de um ano, está dando aproximadamente 30% de retorno nominal, enquanto a bolsa caiu 1% no período. Então, realmente, é um pouco do resultado de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Isso aí está... E o TI representando aqui toda a família de fundos de renda variável da equipe do Marcos Peixoto, né, com os XP Dividendos, os XP Investor FIA, os Pelon Buys, que infelizmente estão fechando para captação amanhã. Né? Então, hoje e amanhã seriam as últimas oportunidades para você ter investimento dentro dessa... Aproveitem. Exato. E também tem aplicação mínima aí de R$10.000. Fechando, queria que vocês dessem a palavra final e deixassem alguma dica para quem quisesse, enfim, seguir essa carreira de analista, acho que foi aqui muito bem representada pelos dois. Qual que seria a dica aí para esses possíveis futuros analistas de bolsa que a gente vai ter aí no mercado? Boa. Vou pegar um link com o que o Salom falou, que uma característica importante para investir em bolsa é a humildade. A gente aqui é pago para mudar de ideia, para ter uma opinião, mas é importante estar sempre aprendendo, estudando, lendo, percebendo que você tem que conhecer mais. Tá? E aí, nessa linha, para o cara que quer se tornar analista de ações, eu acho que tirar o CFA é uma boa dica, porque ele é uma forma de estudar e de aprender bem direcionada e ter um reconhecimento de outras pessoas do que você já estudou. Acho que ler livros clássicos, ler cartas de gestores do Buffett são bacanas. Eu penso assim, tentar ter uma cabeça de análise, que tenta pensar quanto vale a padaria da esquina da tua casa, assim, qual é o valuation daquela padaria, e você desenvolver esse raciocínio de como buscar, como identificar valor de qualquer coisa, seja da padaria da esquina, seja de uma empresa na bolsa. E ter interesse por entender modelos de negócio de empresa, ambiente competitivo, competição. Acho que esses são os pontos principais aí para você ter uma carreira como analista de ações. Interessante. Falou lá em cima, hein? Já mandou o cara tirar CFA, coitado. O Mike já vai ter que começar estudando um absurdo. Mas acho legal, acho que esse exatamente ponto isso. Do que o Fabiano falou, acho que de pensar, né, no negócio da padaria e tal. A gente até usa muito isso nas nossas entrevistas até de estágio, enfim, né, para ver realmente como você pensa negócio, né? Acho que isso é muito relevante, né? Entender diferentes negócios, entender, né, as principais características que podem guiar, né, a estratégia dos negócios. E acho que acho que o Fabiano foi super completo. Só se eu pudesse acrescentar, né, saber errar. Que entra um pouco nessa questão de humildade, mas acho que a gente vai errar muito, tá? Ao longo do tempo. E quem quiser ser analista vai ter que saber errar, vai ter que saber o porquê errou, entender os erros ao longo do tempo e sempre aprimorando
as análises, né, e as maneiras que podem ganhar dinheiro ao longo do tempo. Se você, no primeiro erro, achar que você é um péssimo analista ou que você não serve para isso, você não vai durar muito nesse mercado, porque a gente vai errar e vai errar muito. Mas o objetivo, obviamente, é acertar mais do que errar, mas a gente vai errar muito. E só, assim, teve uma pergunta aqui, né, que acho que a gente falou pouco disso, sobre o aumento da tributação nos bancos, né, enfim, se isso tem afetado, tá? Eu acho que a gente realmente falou pouco disso e acho que é um tema que tem tomado um pouco mais de relevância aí no curto prazo também, não só o aumento da tributação dos bancos, como o potencial teto de limite de juros em algumas linhas de crédito dos bancos, né? Os legislativos, nas crises, eles olham para os bancos como muito rentáveis, né? Com lucros muito grandes e querem realmente sempre tentar tirar ali uma casquinha. Eu acho que realmente tem pesado, tá? Mas a gente acha que a gente tem uma opinião aqui que, enfim, né? Principalmente na questão do cap. No CSLL, o Myers tem sido bem ativo em dizer que, né, essa é uma discussão, não quer aumento de imposto, né? Não parece ser a agenda do governo, né? Então a gente tem algum conforto de que o Myers segura um pouco isso. E na parte de cap de crédito, a gente acha que é uma loucura, né? Então, assim, a gente, apesar de saber, entender que realmente tem que pensar na população, né, nesse momento super difícil, acho que tem que realmente fazer um esforço, né? Mas você vai quebrar não os grandes bancos vão sofrer, mas você pode quebrar a indústria como um todo, né? Se você botar limite de juros de cartão de crédito, como tem se falando, no Nubank, que é um super case de sucesso, pode ser uma super empresa para vir bater de frente com os bancos, né, no longo prazo, você pode destruir o negócio dela, né? Então, assim, acho que a gente a gente peita um pouco, digamos assim, apesar de saber que é um super risco, e acho que está um pouco no preço já também, né? Então, de novo, isso está dentro da nossa simetria. Legal. Bom, agradecer, enfim, a presença de todos aí. Agora, na sequência, a gente até, quem está aí, já vai tocar um painel sobre a evolução dos prédios de crédito, né? O Faustinho, que é o nosso gestor de renda fixa, então não deixem também de acompanhar. Acho que é um tema bastante legal. Bom, valeu, Ti, valeu, Fabiano. Bom, valeu, pessoal, e até a próxima. Manfra, Salum, Fabiano, deixa eu invadir aqui a live. Vou subir aqui para vocês. Caso alguém de vocês aqui não esteja ainda no Telegram da XP Asset, por favor, entre. Esse aqui é o QR Code, está na tela de vocês. Super simples, a gente manda a informação aí em tempo real, todas as coberturas da Expert, além de todas as coberturas ao longo dos meses, cartas, vídeos, lives, tudo por aí. Participem, daqui a pouco Rafael Kubert, Camila Dolly, Fausto Silva e Eric Vieira vão tocar aqui a live sobre a evolução do spread de crédito. Tem muito conteúdo interessante ainda hoje na agenda. Daqui a pouco a gente volta. Legal. É isso aí. Só reforçando o que o Lucas Brandão colocou aqui, o Telegram é um dos principais canais hoje de comunicação da nossa gestora junto com os nossos cotistas, né? Então, ali a gente vai deixar todas as cartas mensais, enfim, todos os relatórios, tudo que for produzido em termos de conteúdo para que vocês tenham, de fato, essa proximidade maior com o nosso time de gestão. Bom, deixar aí vocês aí para o próximo painel. Mais uma vez, obrigado, Fabiano, obrigado, Ti, e até a próxima. Valeu. Obrigado.